culto da palavra, onde a gente juntos aqui faz dessa manhã um tempo de uma boa oportunidade para adorarmos ao Senhor. Os nossos cultos da palavra, eles são voltados para a gente poder ter ministrações em série, com um pouco mais de atenção aos detalhes daquilo que a palavra de Deus tem para nós, né? A nos ensinar, aprendermos, né, da palavra do Senhor Jesus. A gente está nessa série no livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero convidar você, abra comigo, agora nós entramos no capítulo 10, Atos capítulo 10, tá bem? E o nosso objetivo é irmos até, somente neste momento, capítulo 12. Então, nós já estamos indo para as etapas finais, né, desta série, pois o nosso objetivo tem sido observar a igreja do Senhor Jesus se formando e se estabelecendo numa dimensão um pouco mais limitada. Os primeiros capítulos do livro de Atos, eles vão nos mostrar a efetividade da igreja do Senhor Jesus no entorno, mais ou menos ali, da cidade de Jerusalém. Então, em Jerusalém, na região da Judéia e nos povos vizinhos ali, Samaria e outros povos ali naquela região. E aí, a partir do capítulo 13 de Atos, a gente já vai perceber uma outra dimensão, quando a igreja de Jesus ela começa agora a ir para os confins da terra realmente, para outros povos, outras nações bem mais distantes. Desta vez, não é esse o nosso objetivo, nós vamos ficar por enquanto somente até o capítulo 12. Estamos então no capítulo 10, quando a gente vai ver algumas coisas surpreendentes aqui, e por causa disso que o tema que a gente começa hoje e vai ser completado na semana que vem, com a ministração do domingo que vem, fala sobre a intervenção de Deus para o avanço da igreja, tá bem? Pode parecer um pouco, se você tem contato com a palavra de Deus, se você tem fé no Senhor Jesus, talvez pode parecer um pouco batido falar uma coisa como essa, mas você vai entender à medida que a gente for lendo e vai ministrando, tá bem? Então, a palavra de Deus diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro
ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também era chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. Até aí, meus irmãos, ok? Nós nem precisamos avançar, porque como eu falei que semana que vem vai ser a continuação, o final do versículo 23 a gente já vai jogar para a palavra que vai ser ministrada na semana que vem. Como eu tinha comentado com vocês, a gente falar sobre a intervenção de Deus na expansão da igreja, que é o tema destes dias, né? Desse trecho aqui da palavra de Deus, é uma coisa redundante, porque não tem como a gente separar essas duas coisas basicamente, né? Não tem como a gente enxergar a verdadeira igreja de Deus, a igreja viva, a igreja real de Deus, sem a presença de Deus, sem a intervenção de Deus. Ainda um dia desses eu estava conversando e aconselhando alguns líderes da nossa igreja, e estava falando algumas coisas nesse sentido, de que a gente não pode, como igreja, admitir que qualquer reunião, ação missionária, ministerial, qualquer culto, qualquer atividade, qualquer movimento que aconteça no nosso meio, seja fora de uma busca intensa da presença de Deus. Porque não é o que nós fazemos que gera vida à igreja, é a presença de Deus que traz vida à igreja. Agora, por que a gente colocou o tema desta forma? Porque o que a gente percebe aqui, e eu quero te convidar a explorar um pouco isso, a gente vê Deus intervindo de maneira direta. E a gente precisa fazer uma separação sobre isso, porque lá atrás, quando o livro de Atos começa, nos últimos momentos da vida de Jesus como ser humano aqui na terra, Jesus vira para os seus discípulos e fala: mas vocês receberão poder quando o meu Espírito descer sobre vocês, e dessa forma vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Ou seja, Jesus estava falando que a intervenção dele na terra aconteceria basicamente através da sua igreja. Eu gosto daquelas canções de louvor a Deus que nos levam a afirmar a nossa fé no entendimento de que nós somos o corpo de Cristo, e sendo o corpo de Cristo, é através de nós que Deus fala com as pessoas. É através de nós que Deus toca nas vidas de pessoas. Este é o caminho natural, o caminho, vamos dizer, padrão que Jesus estabeleceu. A igreja é o seu corpo, e é através do seu corpo, a sua igreja, que ele vai realizar a obra do reino de Deus na terra. Mas, gente, o fato de o Senhor dizer que este é o padrão que ele estabelece, não significa que ele vai ficar preso a esse padrão. E o que eu quero mergulhar com você, explorar com você nessa manhã, é muito disso, sabe? Que
padrões não determinam a ação de Deus. O que Deus estabelece como padrões são coisas para nós em geral. Mas Ele, como o Senhor do seu próprio reino, Ele tem a autoridade para, conforme o seu propósito, Ele fugir do padrão e agir de uma maneira que no seu entendimento seja conveniente, seja apropriado. E a gente vê isso aqui. A gente vê isso aqui, Deus, inclusive, intervindo com um dos propósitos que a gente consegue perceber aqui, é para quebrar paradigmas religiosos. A gente vê aqui Deus quebrando paradigmas religiosos e mostrando que Ele é muito maior, que o reino dEle é muito maior. E que a igreja dEle não pode, em momento algum, ficar engessada com padrões. Se conformar em padrões e ficar sempre repetindo aquela receitinha, porque não é assim que funciona. Queima no meu coração a conversa que Jesus teve em João capítulo 3, quando ele está conversando com Nicodemos, e ele vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, você é muito religioso, você é muito conhecedor da palavra, mas eu quero falar uma coisa para você, você não tem vida ainda, você só tem conhecimento, você só tem obras, mas você ainda não tem vida. E sabe por que você não tem vida? Porque é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos tanto não tinha isso, que ele nem entende o que Jesus fala. Ele fala: como assim, Senhor? Tem alguma forma de eu me encolher, voltar a ser um embriãozinho, entrar na barriga da minha mãe e começar de novo a viver? Aí Jesus fala: não, meu querido, você não está entendendo. Olha lá, você está vendo que você não está entendendo? Você está na caixinha. Você está pensando conforme a caixinha religiosa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre aquele que nasce de novo do Espírito. Uma nova pessoa, não nascida no corpo, encolher e entrar na barriga da mãe, mas uma pessoa que nasce de novo do coração. Uma pessoa que nasce do Espírito. E aí Jesus fala: os que são nascidos do Espírito vivem conforme o Espírito vive. O Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, apenas você sente e ouve a sua voz. E aqueles que são nascidos do Espírito são dessa forma também. Vivem desta forma também. Se aqueles que são nascidos do Espírito vivem conforme o fluir do Espírito, então a igreja de Jesus Cristo também deve ser assim, viver conforme o fluir do Espírito. Meus irmãos, nós precisamos sair da caixinha da religiosidade. A gente precisa se libertar dos padrõezinhos religiosos, receitinhas de bolo, que a gente se acostuma e a gente se acomoda no entendimento de que Deus só faz assim, só é assim que as coisas são. E a gente começa a tirar de dentro do nosso coração a possibilidade de que Deus pode ir além. E aí sabe qual que é um dos perigos que a gente corre? O perigo de a gente começar a limitar o agir de Deus. Eu tenho certeza que você já correu essa tentação, já sofreu essa tentação, de você estar lidando com situações desafiadoras diante de você, seja lá em que circunstância for, finanças, saúde, família, emprego, um assunto pendente a ser resolvido, seja lá o que for, sabe, nos estudos, enfim, e você, mesmo se declarando uma pessoa de fé, temente a Deus, se você é uma pessoa já nascida de novo em Cristo Jesus, se você já tem esta vida com Cristo Jesus, mas diante das circunstâncias você ficar assim, será? Você já fez isso? Eu tenho certeza que você já fez. Eu já fiz. Esse será é onde começam os nossos problemas. Porque o será do homem, a gente precisa entender isso, queridos. O será do homem significa dizer: será que Deus pode? Será que Deus pode realizar algo? Será que Deus é capaz? Será que algo de Deus pode acontecer aqui? Quando a gente fala sobre
a salvação de uma pessoa, será que Deus pode salvar aquela pessoa? Será que Deus pode agir nessa situação? E o que a gente quer dizer com o será? Se nós estamos levantando a questão se acreditamos ou não que Deus é capaz. E aí começam os nossos problemas. Querido, querida, eu quero encorajar você a se libertar. Nós juntos nos libertarmos. Para a vida de alguém de fé, uma pessoa de fé, que tem o temor do Senhor no seu coração, tem uma nova vida com Jesus. Se você já tem, se você não tem, vai ter a partir de hoje, em nome de Jesus. Será é uma coisa que não pode mais fazer parte do seu vocabulário. Não pode mais fazer parte das suas reflexões. Porque o será do homem é a tentativa de limitar a capacidade de Deus. E aí nós estamos começando a ter um problema quando agimos dessa forma diante de Deus. Então, o que a gente está vendo aqui, vamos voltar para esse contexto aqui. A situação é qual? A gente vê, então, como a gente está falando, a intervenção de Deus nesse cenário. E nós estamos vendo aqui nesse texto duas pontas. Uma das pontas é Deus do lado de um homem, olhando para um homem, interferindo na vida de um homem, chamado Cornélio. E é aqui onde eu quero enfatizar em primeiro lugar. Mas depois eu quero falar também sobre o outro homem. Um homem aqui que tem fé, mas que não tem intimidade, que não tem conhecimento, relacionamento com Deus. E aqui tem um homem que tem fé, e que tem relacionamento, e que tem intimidade, e que tem a experiência do nascer de novo em Cristo Jesus, que tem tudo isso, que é Pedro, o apóstolo Pedro. E eu gostaria então de já observar isso, a maneira como Deus age, sabe? Esses homens não se conhecem. Cornélio nem sabe da existência de Pedro, e Pedro não sabe da existência de Cornélio. E cada um está seguindo o seu caminho. Cornélio, aqui a palavra de Deus vai dizer que ele é um funcionário do Império Romano, do imperador romano. Ele é um chefe militar de uma escala assim intermediária na hierarquia militar, falando aqui que ele era um centurião, ou seja, ele era um chefe de um grupo de 100 soldados romanos. Não era, para o tamanho do exército romano, não era nada demais. Era algo comunzinho. Mas era uma função de certa importância. Ele tinha um nível, assim, de responsabilidade, de autoridade. E ele vivia lá na região de Cesareia. Vamos entender assim, como se a gente estivesse olhando para o litoral, né? E o litoral aqui do Paraná, como se fosse mais ou menos ali na região de Antonina. Por ali, mais ou menos. Antonina, Paranaguá. Ok? Cesareia está ali. Era uma cidade litorânea, uma cidade importante na região. Beleza. E do outro lado está, como a gente viu até semana passada, o apóstolo Pedro, que tinha descido também para o litoral. Estava lá, subiu a serra, estava lá em Jerusalém, e ele, pela direção do Espírito Santo, desceu a serra e foi para a cidade de Lida e de Jope. E ali o Espírito Santo manifestou o seu poder através de Pedro, realizando milagres nas vidas de pessoas, Dorcas, tudo aquilo que foi ministrado semana passada. E ele estava ali em Jope. E Jope também é uma cidade do litoral, como se fosse mais para baixo. Então, a gente aqui no nosso litoral do Paraná, Jope seria mais ou menos como se fosse ali Matinhos, Guaratuba, litoral sul, né? Cada um no seu canto, cada um vivendo a sua vida. O apóstolo Pedro estava em Jope por causa do ministério, direcionado pelo Espírito Santo. E ele continuou ali, exercendo seu ministério naquela região. E Cornélio estava lá, em Cesareia, litoral norte, exercendo seu trabalho como centurião, a serviço do Império Romano. A palavra de Deus, então, vamos falar de Cornélio, porque o texto começa falando de Cornélio. E é a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui. Olhando para Cornélio, a primeira coisa que a gente vê é Deus intervindo, como a gente está falando hoje nessa mensagem, em resposta.
A intervenção de Deus na vida de Cornélio é por causa de uma busca. Porque a palavra de Deus diz, ali nos primeiros versos, que Cornélio, ele era um homem que, por alguma razão, ele tinha o temor de Deus no seu coração. Ele tinha fé em Deus, ele era uma pessoa de fé. E que por algo que a palavra de Deus não dá informações detalhadas sobre isso, por alguma experiência, por algum lugar que ele foi, ou às vezes por algo gerado dentro do seu próprio coração, ele acreditava em Deus. Ele acreditava na existência de um Deus verdadeiro, único. Uma fé que não tinha muito fundamento, mas era uma fé. Ok? Uma fé no Deus único e verdadeiro. Assim como, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a Bíblia fala sobre um homem com uma experiência muito semelhante ao de Cornélio, que era Melquisedeque. Melquisedeque, ele era um homem, a Bíblia diz que ele era sacerdote de Deus. Ou seja, ele dedicava a sua vida, 50% como rei de um pequeno principado, e 50% para ser um ministro na presença de Deus. Mas quem pregou sobre Deus para Melquisedeque? Ninguém. Por algo dentro do seu próprio coração, ele acreditava alguma... Como, por exemplo, uma maneira da gente entender isso, gente. De onde vem essa convicção sem pregação? A gente vai ver alguns textos da palavra de Deus, como, por exemplo, Salmo 24. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, sem pregação, uma pessoa pode ter a percepção da existência de Deus. A pessoa que estiver com o coração sensível e quebrantado, e prestar atenção da maneira correta para a natureza, para os céus, para o sol, para os astros, para os rios e mares, para os animais, essa riqueza, essa maravilha. E se essa pessoa estiver com o coração sensível, ela poderá perceber que por trás de tudo isso manifesta-se a glória de um Criador único e grandioso. Dá para conhecer a Deus sem pregação. Alguma coisa de Deus sem pregação. A gente vai ver a carta aos Romanos, no capítulo 1, falando da mesma forma. Que a natureza, que diversos fatores da vida humana, do dia a dia, já seriam formas de a gente perceber. As pessoas poderiam já perceber a existência de Deus, sem ouvirem nenhuma pregação da palavra de Deus a elas. E foi o que aconteceu com Cornélio. Vez que a Bíblia não dá tantas informações, eu posso perceber que de alguma forma Cornélio tinha algo assim no seu coração, como Melquisedeque, como diz o Salmo 24, como diz Romanos capítulo 1. Já no seu coração algum nível de percepção, de dimensão. Mas também havia alguma coisa que o alimentava, porque ele tinha contato com a comunidade judaica. Então, essa fé, esse temor de Deus que ele tinha no coração dele, levava ele a buscar saber coisas sobre Deus. Entende? Ok, é mais ou menos por aí o contexto da vida de Cornélio. Né? E por causa disso, como é que Cornélio vivia a sua vida? Ele procurava viver como alguém que tinha fé em Deus. Então, a Bíblia diz que ele tinha temor de Deus, ele tinha fé em Deus, ou seja, ele orava a Deus, olha só, sem ter ido na igreja, sem ouvir pregação, ele orava a Deus. Eu gosto de encorajar, porque de vez em quando a gente, às vezes, encontra alguma pessoa, né? Vamos orar? Vamos orar. E a pessoa fala, mas eu não sei orar. E o que a gente precisa fazer, gente, até sobre coisas aparentemente simples como fazer uma oração. A gente precisa tirar, desmistificar, sair desses paradigmas religiosos de que tem jeito certo e jeito errado de fazer oração. E fazer oração, gente, assim como quando, por exemplo, quando eu e você chegamos aqui nesta manhã, nesta casa de oração, e nós nos cumprimentamos. E a gente puxou o assunto. Como é que você está? Está com saúde? Como é que tem sido seus dias? Muito prazer. Enfim, né? Conversando. Quem sou eu? Quem é você? Compartilhando coisas.
quando a gente faz isso com Deus, nós estamos orando. É fazer a mesma coisa, só que com Deus. É nisso a dimensão da oração. E era o que Cornélio fazia. Mas a Bíblia também fala que Cornélio, o temor e a fé que ele tinha em Deus, levava ele também, na sua vida diária, a ter um tipo de comportamento diferenciado. E ele era um homem que tinha temor de Deus também no tratamento com as pessoas ao seu redor. E o texto fala que esta fé de Cornélio o direcionava a olhar para o próximo, para as pessoas ao seu redor, com olhos de amor, de compaixão. E ele fazia muitas boas ações pelas pessoas ao seu redor, inclusive pelos pobres, como o texto diz. Queridos, eu não sei se você tem contato com a Bíblia, talvez você já esteja conseguindo fazer algum tipo de relação. Quando a gente pega, por exemplo, em Mateus capítulo 22, e a gente vê Jesus falando a respeito de quais são os mandamentos supremos de Deus. E Jesus, ele vai dizer que se a gente pegar toda a palavra de Deus e condensá-la numa só mensagem, essa mensagem seria: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Olha o nível, gente, do que nós estamos observando aqui. Nós temos um homem que, sem ter contato ainda com a igreja de Jesus, ele, por causa de algo no seu coração, de um indício no seu coração da parte de Deus, ele move o seu coração a viver o grande mandamento de Deus, sem pregação da igreja. Por meio das suas orações, por meio da sua fé, por meio do seu temor, ele já manifestava um amor a Deus. E dessa forma também, de maneira correspondente, ele manifestava amor ao próximo como a si mesmo. Você está refletindo sobre isso comigo? Você está percebendo que essa caixinha aí, ela na verdade, quando a gente fala do reino de Deus, essa caixinha é bem furada. A gente vê Deus, ele vir se manifestar na vida de uma pessoa que intuitivamente, a gente sabe que não é tão intuitivo assim, porque Deus está se revelando, Deus está se mostrando o tempo todo a todas as pessoas, só não percebe quem não quer. Existem pessoas que podem olhar para um ninho de passarinhos com seus filhotes em cima de uma árvore linda e perceber: olha como Deus é maravilhoso. E existe uma outra pessoa que pode olhar para a mesma árvore, com o mesmo ninho, com os mesmos passarinhos e filhotinhos ali e observar: isso não significa nada. São os olhos do coração quem determinam. E isso era a adoração que Cornélio já praticava, buscando a Deus por causa de algo que falava em seu coração, e ele era sensível para isso. E ele orava a Deus. E eu posso imaginar, porque a Bíblia não diz de que maneira que Cornélio orava a Deus, mas ele buscava a Deus de todo o seu coração. Eu imagino Cornélio expressando a Deus nas suas orações, do jeitinho dele de orar lá, tudo certo. Falando: Deus, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade contigo, Deus. Ou qualquer outra coisa que Cornélio falasse a Deus: eu quero conhecer a tua verdade, eu quero viver a tua vontade, eu quero que as tuas obras se realizem na minha vida. E ele orando, ele orando, ele orando. Até que então acontece uma obra de evangelismo. O que é evangelismo? Evangelismo é falar, é comunicar sobre a boa notícia de Jesus Cristo a pessoas. Então, em resposta a esta busca de Cornélio, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo, intuitivamente, Deus então começa uma obra de evangelismo. O próprio Deus começa uma obra de evangelismo na vida de Cornélio. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa aqui. Isso por si só já tem uma verdade espiritual muito importante a nos ensinar. Evangelismo é o mandado de Jesus. Marcos capítulo 16, Jesus fala: portanto, vão por todo mundo e
preguem, ou seja, falem ao coração das pessoas sobre o meu evangelho, sobre a minha boa notícia. Ou seja, falem ao coração das pessoas a minha boa notícia, para todas as pessoas. Esse é o mandado de Jesus. E a gente vê o próprio Deus fazendo isso diretamente sobre a vida de Cornélio. Sabe o que isso significa? Evangelismo, meus queridos, não depende de nós, e sim de Deus. Lembram-se daquilo que eu falei no começo sobre presença de Deus? Presença de Deus muda tudo. Presença de Deus é o que faz diferença. O próprio Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João, que era importante que chegasse um determinado momento em que ele subisse aos céus. Ele deixasse esta terra numa presença física, na sua presença física limitada a um corpo. E era importante que ele deixasse, porque somente a partir do momento em que ele deixasse de estar na terra, numa presença física delimitada a um corpo, é que no lugar dele viria o Consolador. E Jesus fala, é importante que ele venha, porque ele terá um número enorme de atribuições nas vidas de vocês. Dentre elas, ele será o responsável por convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, queridos. Essa foi outra coisa que ainda nestes dias, recente, eu estava conversando também com alguns irmãos da igreja nesse sentido. No meu coração, quando semana após semana eu tenho contato com um monte de gente, cada um vivendo suas histórias, seus dilemas, suas lutas, enfim. E o Senhor, a cada uma dessas pessoas, vai me mostrando o quanto essas pessoas têm vivido como ovelhas perdidas sem pastor, precisando conhecer o bom pastor nas suas vidas. Não tem outra solução, não tem outra coisa a dar a essas pessoas, a levar a essas pessoas, a não ser um encontro, ajudá-las a terem um encontro com o Senhor Jesus. E eu cada vez mais estou convencido, meus irmãos, minhas irmãs, de que é impossível isso acontecer se a gente não dobrar os nossos joelhos e antes de nós irmos a essas pessoas, que a gente coloque essas pessoas nas mãos de Deus em oração. Para que o Espírito Santo comece, sustente e faça a obra completa nas vidas dessas pessoas. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus nesse momento, mas eu não estou me iludindo de que as minhas palavras vão te convencer de nada. Eu não estou tentando aqui falar bonito para gerar encantamento no seu coração. Para que você se admire, nossa, como ele fala bonito, como ele fala, nossa, eu quase chorei. As palavras mais bonitas que eu conseguisse usar aqui para falar ao seu coração, elas ainda não produziriam transformação na sua vida, sem o poder do Espírito Santo. Meus queridos, a gente para pensar sobre a nossa família. E eu tenho certeza que você, assim como eu, temos nas nossas famílias pessoas que não têm conhecimento de Deus, que não vivem com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E às vezes na agonia, no anseio de ver essa realidade ser mudada, essas vidas serem transformadas, a gente começa a lançar mão de artifícios, sabe? Isso não é totalmente desprezível, porque o Espírito Santo nos dá estratégias de como a gente pode falar ao coração das pessoas sobre a boa notícia de Jesus Cristo. Mas isso não é o que faz a diferença, na verdade. O Espírito Santo é o grande evangelista, queridos. Porque o evangelismo, o evangelho, ele é uma obra espiritual. Eu vou dizer para você, e provavelmente isso não vai ser novidade para você, vai ser apenas uma constatação. Existe no mundo um número enorme de pessoas que sabem muita coisa sobre Deus, mas ainda assim não conhecem a Deus de verdade. Porque sabem muita coisa sobre Deus como informação na cachola.
mas não são conhecimentos, verdades que geram vida, que geram transformação. Uma vez eu vi um pastor ministrando uma palavra e ele falou a nós exatamente nesse sentido. O verdadeiro evangelismo é aquela mensagem direcionada pelo poder do Espírito Santo para gerar transformação. Porque informação não transforma ninguém, só traz ciência, só traz conhecimento. Mas a verdadeira mensagem, ela entra no coração e explode dentro daquele coração como uma bomba atômica, e aquela pessoa nunca mais será a mesma, ela será marcada por aquelas palavras. Como aconteceu, por exemplo, no final do Evangelho de Lucas, quando depois que Jesus morreu, 2 discípulos de Jesus estavam caminhando juntos, viajando na estrada que dirigia a Emaús, e eles tiveram um encontro com Jesus sem perceber que era Jesus, porque ele estava transfigurado. E eles passaram um tempo com Jesus, e conversando com Jesus, e Jesus ministrando palavras de Deus ao coração deles. E depois, um falando com o outro, eles falam, mas não era verdade que as palavras dele ardiam no nosso coração? Não eram palavras quaisquer. Ainda que Jesus tivesse usado um vocabuláriozinho comum como nós, ainda assim não eram palavras quaisquer, porque eram palavras incendiadas pelo Espírito Santo. Eram gestos incendiados pelo Espírito Santo. Eram palavras que entravam queimando, que entravam ardendo. E gente, você está entendendo comigo que isso não é uma coisa que é produzida por jeito de falar? Não adianta você e eu fazermos um curso de oratória, um curso de homilética, um curso de, enfim, sabe, para destravar a língua porque tem a língua presa, ou sei lá, fazer uma pós-graduação em comunicação. Nada disso. Esses são artifícios humanos. Artifícios humanos não transformam vidas. Podem no máximo gerar informação. Podem no máximo produzir conhecimento, mas transformação somente o Espírito Santo de Deus. E por causa disso, o que estava acontecendo aqui está tudo certo. Evangelismo depende de Deus. E quem é que está começando a obra de evangelismo aqui na vida de Cornélio? O próprio Deus. Quando ele se manifesta, para ficar bem claro que Cornélio não estava sonhando, ou sei lá, foi no meio da tarde, 3 horas da tarde. Então estava de dia, Cornélio, como um homem trabalhador, provavelmente estava fazendo as correrias do dia dele. Talvez ele tivesse sentado na mesa do escritório dele, assinando alguma coisa, ou resolvendo alguma questão do seu batalhão. E ele é arrebatado pela presença de Deus. E um anjo de Deus se manifesta a ele, falando a ele. É Deus quem atua nas pessoas, meus queridos. Assim como também é Deus quem atua através das pessoas. Amém? Isso está fazendo sentido para você? Ok? Este é o primeiro aspecto importante. Olha, você e eu aqui estamos tendo uma experiência fantástica, porque Deus está arrebentando um monte de paradigmas aqui que a gente pode ter dentro do nosso coração sobre o agir de Deus nas vidas das pessoas. Mas eu quero enfatizar também um outro aspecto de Deus quebrando paradigmas religiosos por conta própria, que é no trecho seguinte, na continuação, ali no meio desse texto, dos versículos 9 até o 16 ali. Quando ali o que a gente vai perceber é Deus dando uma nova dimensão do seu reino agora com Pedro. Ele estava lá em Paranaguá com Cornélio, né? E da mesma forma como ele estava lá em Paranaguá, já começando a evangelizar Cornélio, ele estava também já lá em Guaratuba, do outro lado da Bahia lá, já falando com o seu apóstolo, né? Com o seu servo, que era Pedro, já preparando ele. Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos entender isso. Mas peraí, pastor, mas Cornélio já não tinha fé? Cornélio já não era... Ok, ele já tinha algo, mas o que ele não tinha ainda era a transformação da sua vida.
Porque a transformação da sua vida só pode acontecer por um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Então eu acho importante a gente abrir esse parêntese aqui. Não se iluda quando você conhece uma pessoa que demonstra ser uma pessoa de fé. Uma pessoa que até tem temor de Deus no seu coração, porque intimidade com Deus. O selo, a marca de identidade, o RG, de se tornar verdadeiramente um filho de Deus, é somente tendo o Filho de Deus dentro do seu coração. E Cornélio ainda não tinha isso. Ele estava bem perto. Assim como Jesus, ele falou com algumas pessoas, como aquele jovem prudente, que puxou o assunto com Jesus sobre o grande mandamento religioso. Que Jesus vira para aquele jovem e fala: você não está longe do reino de Deus. Ele fala: você não está longe, mas você ainda não está no reino de Deus. Ainda falta um detalhe. E o detalhe que faltava na vida de Cornélio era esse, meus irmãos. O Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer: mas a todos quantos receberam a Jesus Cristo nos seus corações, aos que creem em Jesus Cristo, a estes foi dado o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, somente quem tem o Filho de Deus no seu coração. Quem vive Jesus de verdade. Então, querido, querida, uma pessoa que está chegando perto de Jesus, mas ainda não vive Jesus, essa pessoa ainda precisa ser evangelizada. Uma pessoa que vai na igreja já está talvez dando um bom passo, mas isso não significa nada ainda. São pessoas que podem estar bem perto, mas ainda não estar dentro. Mas ainda não serem filhos e filhas de Deus de verdade. Então por que Deus estava continuando a evangelizar Cornélio? Porque ele tinha fé, ele tinha o temor do Senhor, ele já tinha algo que já movia o seu coração, mas ele ainda não tinha vida pelo Filho de Deus dentro do seu coração. Ele ainda não tinha transformação, nascido de novo pelo Filho de Deus, por Jesus entrar no seu coração. Então a obra tinha que continuar. E é por isso então que Deus vai lá com Pedro. Ao mesmo tempo que ele está falando aqui com Cornélio, ele está falando com Pedro lá. E aí também, um pouquinho depois, poucas horas depois, aliás, né, no dia seguinte, né, nem 24 horas depois, um pouco menos, né, no dia seguinte, está Deus falando com Pedro lá no litoral sul. Preparando já Pedro para isso. Só que para preparar Pedro para se encontrar com Cornélio, que não era judeu, que era um funcionário do Império Romano, Deus sabia que ele tinha que quebrar alguns paradigmas religiosos na cabeça do Pedro também. E Deus faz isso de uma maneira toda especial e inquestionável. E aí é quando Pedro também, ele é tomado por aquela visão. Ele está fazendo algo semelhante a Cornélio. Ele estava ali, num cantinho, num tempo a sós com Deus, orando, buscando mais da presença de Deus, mais da intimidade com o Espírito Santo, o que uma pessoa de Deus deve fazer todos os dias na sua vida. Normal. E nessa busca, nessa consagração de vida, então o Espírito Santo toma Cornélio, não, agora é Pedro, né? Pedro, e dá a ele uma visão também, sobrenatural, e é muito importante. Essa visão fala a nós muitas coisas. E a visão é, resumidamente, de que desce dos céus algo como que um grande lençol branco, como se fosse um tapetão branco. E esse lençol, um tapetão branco, vai descendo, seguro pelas quatro pontas. E o que tem em cima dele? Tem animais de todo tipo da natureza. Da água, os que voam, os que rastejam, os que andam de quatro patas, os que andam de duas patas. Todos os animais, todo tipo de animal da natureza está em cima desse pano branco, desse tapetão branco, seja lá o que for. E aí então vem dos céus, o Espírito Santo fala a Pedro dizendo: meu filho, levante-se, escolha um desses animais. Eu não preciso dizer a você, você pode olhar e o que agradar você, você escolhe, mate e coma.
Aí tem até um negócio, né? Hoje em dia a gente tem muito, dessas ideias, né? Dessas filosofias alimentares, né? E uma delas que está muito forte hoje em dia é que comer carne de animal é uma coisa ruim, é uma coisa que não faz bem e tal. Aí a gente abre a Bíblia e vê Deus falando, não, tá tranquilo, pode pegar o boizinho, faz um bifão bem temperadinho, vai para cima e o meu nome é glorificado nisso, tá bem? Fique em paz no teu coração sobre isso. Mas acontece que gera batalha no coração de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro tinha uma base religiosa vinda do judaísmo, do tempo das leis de Moisés. E as leis de Moisés, séculos e séculos antes de Cristo, ensinavam o povo a respeito de padrões alimentares que eram tanto relacionados à higiene, porque haviam animais que tinham hábitos sujos e que poderiam fazer mal à saúde do povo, naquele contexto do Oriente Médio. Olha a sabedoria de Deus. E também tinham animais que eram inapropriados para um povo que fazia ofertas no altar de Deus. Animais sujos também para fazer essas ofertas. E Deus falou, se eu não aceito nas minhas ofertas, eu também não quero que vocês comam eles. Basicamente isso, para resumir o negócio, para encurtar o negócio. Entende? Então, nos tempos da lei de Moisés, o povo judeu seguia por séculos e séculos, obedecendo restritamente a dieta de Moisés lá atrás. E então Pedro, como um bom judeu, tinha um monte de coisas que ele não comia. Inclusive relacionado a animal, proteína animal. Carne de qualquer tipo, carne de peixe, carne branca, carne vermelha, carne preta, enfim. Tinha um monte de coisa que ele não comia, porque ele aprendeu desde cedo que certas coisas são impuras, cerimonialmente, assim como sanitariamente também, em termos de saúde. Mas aí o que o Espírito Santo, olha só, Pedro, apóstolo, tendo caminhado anos com Jesus, batizado no Espírito Santo, alguém que tem a revelação da palavra de Deus, e ainda assim tinha coisa para aprender. Queridos, é sempre assim. Eu sou discípulo. Eu estou te pastoreando nesse momento. Eu estou pregando a palavra de Deus para você. Todos nós somos discípulos. Todos nós estamos num processo contínuo de sermos formados em Cristo, crescendo em Cristo, aprendendo de Cristo. E é um processo de caminhada que vai até o final da vida, aqui na terra. E o Senhor tinha mais coisas para trabalhar na vida de Pedro. E aí então, quando Pedro tem essa reação, não, Senhor, eu não quero me contaminar, eu não quero me tornar impuro. Ou seja, um discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, que ainda estava vivendo em muitos aspectos preso aos paradigmas da religiosidade judaica. E aí então o Espírito Santo vê nisso uma oportunidade de desconstruir os paradigmas da velha aliança, da lei religiosa do tempo de Moisés, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, com o seu sangue, estabeleceu uma nova aliança. E o Espírito Santo, nesse momento, estava ministrando na vida de Pedro, que ele precisava aprender a viver, a ver a vida e a enxergar o próximo pelos olhos da nova aliança que Jesus estabeleceu com o seu sangue. A velha aliança foi estabelecida com Moisés pelas tábuas da lei. Você obedece, você merece. Você não obedece, você não merece. Agora foi estabelecida uma nova lei, não de merecimento, porque foi provada pela lei de Moisés que o ser humano pecador nunca consegue ser bom o suficiente para merecer. As leis são num outro nível, que para qualquer ser humano na face da terra são inatingíveis esses padrões da lei de Deus. Então a lei é uma coisa boa, mas que o tempo todo mostra que nós somos incapazes. É por isso que Jesus veio estabelecer uma nova aliança, porque na velha aliança ninguém entrava. Todo mundo era excluído.
Aí então vem Jesus e estabelece uma nova aliança. Não pela lei, mas pelo Espírito, pelo sangue da graça, o sangue da nova aliança. Não é isso que Jesus ensina? Você que conhece a palavra de Deus? Quando ele celebra a ceia com seus discípulos, tomem este cálice. Esse cálice é um novo pacto, uma nova aliança feita com o meu sangue. Então aquela correria atrás de merecer que havia nas leis de Moisés, agora isso se tornou desnecessário, porque Jesus, ele se tornou o merecedor. E nós entramos não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Aleluias. Nós não entramos mais no reino dos céus, no reino de Deus, na família de Deus, pela obediência à lei. Nós entramos no reino de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isto é a nova aliança. E todo aquele que crer no nome de Jesus será salvo. Esta é a nova aliança. Todo aquele. Não foi o que Jesus falou? Estava falando de Nicodemos agora há pouco, João capítulo 3. Não foi isso que Jesus falou a Nicodemos? Que acabou se tornando um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Mundo afora. Porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho. Para que todo aquele, olha só, todo, é panta, é geral, todo aquele, judeu, não judeu, preto, branco, amarelo, rosa, rico, pobre, grande, pequeno, enfim, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nova aliança. As portas dos céus foram abertas para todo aquele que nele crer. A velha aliança estabelecia que para entrar no reino de Deus tinha que primeiro entrar no mundo da cultura judaica. Tinha que se enquadrar. A lei faz isso, gente. A lei enquadra as pessoas. A lei, imagine uma indústria. Uma indústria que fabrica um determinado modelo de carro. E você não precisa nem ter entrado numa indústria, mas se você já viu um vídeo, uma foto, alguma coisa, a indústria, ela é uma coisa padronizadinha. Existe uma fila de montagem, uma linha de montagem, e vai sendo feito um produto atrás do outro, seguindo o mesmo padrão. Então, se você pega 10 produtos que saíram daquela linha de montagem, você vai ver 10 produtos iguaizinhos. É essa a ideia. No reino de Deus não é assim. Não tem linha de montagem. Existe um coração voltado para o Filho de Deus. Todo coração onde há a presença do Filho de Deus, este coração é de Deus. É assim que é a nova aliança. Mas Pedro, ele ainda estava preso a esse tipo de coisa. Então, gente, Deus está quebrando aqui 2 paradigmas religiosos, pelo menos. A gente poderia falar mais. Basicamente, 2 paradigmas religiosos aqui que ainda estavam muito fortes em Pedro. Primeiro, de que a velha aliança ainda determinava o que se pode comer e o que não se pode comer. Que existe comida impura e existe comida não impura. E se a gente quer se aprofundar nisso, basta ler a primeira carta aos Coríntios. Que bem no meio daquele livro da Bíblia fala-se muita doutrina a respeito disso. Tudo nos é lícito. Qualquer coisa. Apenas nós precisamos ter o discernimento. Se devemos ou não devemos. Entende? Mas não existe um padrão, uma lei que todo mundo tem que se enquadrar nela. Se você tem fé, tem boa consciência para fazer, faça. Se você tem fé e boa consciência para comer, coma. Então vinha da cultura judaica essa lei de, por exemplo, não coma nada que tenha qualquer resquício de sangue. Porque no sangue está a vida. Só que na nova aliança isso foi cancelado. Porque o único sangue que derrama uma vida foi o sangue de Jesus, derramado na cruz. Então o sangue de carne passada na churrasqueira, passada na frigideira, enfim, aquele sangue não tem mais peso sobre as nossas vidas. Não traz mais condenação sobre as nossas vidas. Então isso já era o primeiro, era o paradigma religioso de Pedro a respeito de si próprio. Pedro,
para de ficar enquadrado em paradigma religioso, porque senão você não consegue viver na liberdade do meu espírito. Mas também o Senhor já estava preparando Pedro para se encontrar com Cornélio. Porque lembra-se que nós estamos indo nessa jornada até o capítulo 12. Quando a igreja, ela ainda está praticamente delimitada no contexto ainda do povo judeu. De povo judeu. E Pedro é uma das pessoas que ainda tinha muito forte dentro de si que Jesus tinha vindo predominantemente para o povo judeu. Então, na cabeça de Pedro ainda tinha a ideia de que o povo judeu passava na frente na fila. Podia até vir outras pessoas, mas ficava no final da fila. Quem era judeu, de sangue judeu mesmo, entrava na frente, tinha o privilégio, ia para a sala VIP, do melhor da mesa, comia, enfim. Os outros até poderiam, mas tinham que vir depois a reboque. E Deus também está quebrando esse paradigma na cabeça de Pedro. Para mostrar para ele, querido, tem sangue judeu, tem sangue de Abraão, não tem sangue de Abraão. Já não existe mais esse padrão no reino de Deus. Foi estabelecida uma nova aliança. Não do sangue, não de genética e nem da lei, mas do Espírito. É um novo DNA. É o DNA do Espírito Santo de Deus. Entende? Quebrou. Rebentou. Amplia, Pedro. Alarga a sua visão, porque senão você estará delimitando o meu agir, você estará delimitando a amplitude do meu reino. O meu reino foi feito para se espalhar por toda a terra, ele é muito maior. Não há limites para o meu agir. E ele está trabalhando isso dentro de Pedro. Não há judeu, nem não judeu. Não há mais coisas santas e coisas profanas. Deus está mostrando isso a Pedro, que é uma ideia religiosa que a gente precisa quebrar, gente. Por exemplo, em relação à música. De vez em quando alguém me procura falando sobre isso. Pastor, eu estou escandalizado porque eu ouvi o irmão fulano de tal escutando música do mundo. Já é religioso no jeito de falar. Já é religioso escutando música do mundo. De onde você tirou essa ideia, querido? Que música que não é do mundo, que você escuta? A diferença que nós precisamos fazer é se aquilo edifica ou não edifica. Se aquilo te edifica, mesmo que não seja uma música santa, religiosamente falando, se aquilo é saudável, te edifica, te inspira de alguma forma, que mal há nisso, que pecado há nisso. Mas pastor, como assim? Sim, querido, vamos abrir a Bíblia. Vai um pouco mais para frente, nós não vamos aqui, mas você pode ir. Vai ler Atos capítulo 16 e você verá um homem de Deus, o apóstolo Paulo, usando ditado popular e usando altar idólatra para falar de Jesus para as pessoas. Não tem santo e profano. Pelo contrário, o que nós precisamos fazer é santificar aquilo que é profano. Se tem algum lugar onde você vê que as trevas estão predominando, sabe o que tem que ser feito? O crente religioso vai fazer, sabe o quê? Ele vai chegar, nossa, ali tem uma biqueira. Olha só, ali tem gente usando roupa indecente. Olha aquelas mulheres, quase não estão usando roupa. Olha aquele povo se embebedando. Olha aquela música que está tocando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta. Não vou passar por perto dessas pessoas, porque aquilo é profano, porque aquilo é do mundo. Quando o que nós deveríamos fazer, que era exatamente o que os judeus faziam, por exemplo, em relação aos samaritanos. O que nós deveríamos fazer é ir nesses lugares onde há trevas e resgatar aquilo para o reino da luz, porque foi para isso que nós fomos enviados. Jesus vai chegar em Mateus capítulo 6 e vai dizer para você e para mim, se você é de Jesus, receba essa palavra. Vocês são sal nesta terra para fazer a diferença. Vocês são luz neste mundo para brilhar em meio às trevas. E não sair correndo das trevas, como se as trevas fossem maiores do que a luz. Não é assim que funciona. Querido, querida, receba isso na sua vida. Pare de ter medo de coisas profanas. Pare de ter medo de trevas. São as trevas que têm medo da luz, e não a luz que recua diante das trevas. Até a física explica isso.
Quando a luz brilha em meio às trevas, o que acontece é que as trevas recuam. É a projeção da luz que toma conta do ambiente. A gente tem que mudar. Amém ou não amém? Olha para mim. Amém ou não amém? Santifica a tua casa, meu irmão. Você não está mais na presença de Deus ou menos na presença de Deus porque você usa uma camiseta da Marvel, porque você escuta uma música que não é gospel. Não é disso que nós estamos falando. O reino de Deus é muito maior do que essas coisas. Isso é coisa infantil. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, santifique a sua vida. Banhe-se na nova aliança, no sangue da nova aliança. Sai da velha aliança, liberte-se da lei em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, isso está queimando no meu coração, aleluia. Porque o mundo precisa saber disso. Existem muitos focos da igreja do Senhor Jesus Cristo, que são, olha só, igreja de Jesus Cristo que ainda vive na velha aliança. Que ainda constrói uma vida espiritual baseada em lei religiosa. E nós precisamos ser libertos disso, porque senão a igreja não consegue ser luz no mundo como deveria ser. Se Deus não quebrasse isso dentro de Pedro, Pedro não estaria preparado para se encontrar com Cornélio. Você está entendendo? E eu vou falar uma coisa para você. Receba isso daqui é palavra de Deus no seu coração. Às vezes nós limitamos, não é porque Deus não é capaz, mas nós limitamos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque a gente fica limitando o poder de Deus, a capacidade de Deus fazer coisas inimagináveis nas nossas vidas. Porque a gente fica delimitando o agir de Deus aos protocolinhos, aos padrõezinhos, aos paradigmazinhos religiosos. E a gente fala, não, se Deus quer agir, tem que ser aqui dentro dessa caixinha. Meu irmão, minha irmã, arrebenta isso e você verá o Espírito Santo revolucionar a sua vida. Eu estava conversando. Minha irmã, a Vera aqui, está aqui com a gente, compartilhando que hoje ela olha para a sua vida, estava dando testemunho, a gente conversando, né, Vera? E ela falando, hoje eu vejo Deus fazendo certas coisas na minha vida, que há 10 anos atrás eu nunca imaginaria que poderia fazer. Quando a gente sai de dentro da caixinha, de ficar limitando o agir de Deus, a gente verá o impossível acontecer. Não há limites para o agir de Deus. Amém, queridos? O Espírito Santo, no final, eu vou pedir para você segurar só mais um pouquinho aqui comigo, porque eu preciso continuar essa palavra, tá bem? Eu estava aqui orando no meu espírito se eu continuaria, porque eu estou me estendendo um pouco mais, mas eu preciso. Eu peço que você fique um pouquinho mais comigo aqui, tá bem? No final, então, a gente vê o começo do encontro. O Espírito Santo unindo os caminhos e confirmando o seu propósito através de pessoas. Eu achei muito interessante o Espírito Santo dizer por meio do anjo a Cornélio, vai a um homem chamado Pedro. Deus é fantástico, né, gente? Ele dá o detalhe, ele dá o nome, ele dá o endereço. O negócio de Deus, você está na dúvida se Deus está direcionando o que deve fazer ou não, então ainda não é hora de fazer. Porque as coisas de Deus não são duvidosas, elas não são nebulosas, elas não são confusas. Se ainda está confuso, dobra os seus joelhos, não se mova ainda, porque Deus não mandou você fazer nada ainda, Ele está te preparando ainda. Guarda isso no seu coração. Porque a gente muitas vezes é pressionado pela tirania do urgente. Mas tem que fazer, alguma coisa tem que acontecer. E Deus está falando, não é para acontecer nada. Ainda não, estou trabalhando em você. Mas Deus está aqui, ó, vai perder, vai acontecer e tal. Aí a gente vai para cima. E a gente queima as etapas, a gente precipita o trabalhar de Deus primeiro em nós, sabe? Para depois, através de nós, ele ir fazendo. Por quê, gente? Por causa de um princípio espiritual muito fácil, muito simples. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Você não pode fazer uma coisa que você ainda não vive. Você não pode dar uma coisa que você ainda não tem, não conhece. É por isso que você e eu precisamos ter mais intimidade com o Espírito Santo. É por isso que a gente tem que se alimentar e crescer em Cristo. Todos os dias na nossa vida.
né? E aí então ele vai aqui fazendo através das pessoas. E aí ele fala, o plano dele não está em Jope. O plano dele agora, você está no litoral sul, Pedro, mas agora você desceu de Curitiba para Guaratuba. Mas meu plano agora não, você vai subir para o litoral norte, você vai para Paranaguá. Porque agora eu não quero realizar as minhas obras através de você, nem em Lida, nem em Jope. Eu quero você em Paranaguá. E ele então já percebe que Deus estava movendo ele na direção de Paranaguá, né? No caso de Cesareia, para não gerar confusão aqui, né? Eu só estava fazendo uma relação, né? Para Pedro ir até lá a Cornélio, e não Cornélio vir até ele. Por quê? Porque em Lida e em Jope, o testemunho de Jesus já estava acontecendo. E o Espírito Santo tem um senso de urgência, queridos. Você já se deu conta que hoje, ainda são 11 horas da manhã, e tem gente que já deixou essa terra, hoje, sem ter tido contato com Jesus Cristo, sem ser trazido para dentro do reino de Deus, pelo renovo de Jesus Cristo nas suas vidas, pelo novo nascimento de Jesus Cristo nas suas vidas. É urgente a agenda do reino de Deus. Não tem esse negócio, não, eu não estou me sentindo preparado, eu não estou me sentindo pronto. O Espírito está sempre pronto. Fica tranquilo. A questão é que às vezes a gente quer ficar pronto não só no Espírito, a gente quer ficar pronto na carne. Só que não é assim que funciona, gente. A gente tem que estar pronto no Espírito. E vigiar para que a carne não puxe a gente para uma vida de pecado, uma vida natural, humana, mundana. E se o Espírito está pronto, a gente somente tem que fluir, porque aqueles que são nascidos de novo são pessoas não mais naturais, são pessoas espirituais. Uma pessoa espiritual, ela é dirigida pelo Espírito e não pelas circunstâncias. A gente vê então, meu propósito agora, eu quero levar o meu reino para Cesareia. Então sobe o litoral. E é isso que ele vai preparando com esse encontro aqui nos últimos versos. Deus, ele tem um propósito supremo, meus irmãos, e eterno. O propósito é de Deus, o propósito não é do homem, não é de Pedro. E assim também, ele vai ter, meus queridos, uma porção especial na vida de cada pessoa. Uma porção especial do seu propósito na vida de cada um. Eu quero convidar você, não falte o culto de hoje à noite, por favor, porque eu vou falar um pouco mais sobre isso. Sobre o propósito especial de Deus nas vidas de cada um de nós, que nós precisamos entender, identificar isso. E se tem uma coisa boa que a gente faz na nossa vida, é a gente estar alinhado com o propósito, com a porção. Deus tem uma porção para mim, Deus tem uma porção para você, a maneira como Ele trabalha na minha vida é especial, que é diferente da maneira como Ele trabalha na sua, e tudo é especial Deus fazendo nas nossas vidas. No reino de Deus não tem cópia. Dia desse eu estava falando com jovens aqui da nossa igreja, discípulos meus, falando para eles, olha, uma coisa que a partir de agora nós vamos começar a nos libertar aqui no nosso meio, é de a gente ficar passando máquina de xerox espiritual aqui no nosso meio. A gente vê Deus fazendo uma coisa legal num determinado domingo. Nossa, o Senhor tocou, cantando tal música, e teve uma oração, e o Espírito Santo quebrantou, foi uma coisa linda, uma coisa poderosa, maravilhosa, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo de novo domingo que vem, para continuar sendo tão bom. Não é assim que funciona. Vai pegar igualzinho do jeito que foi feito naquela ocasião especial, vai fazer tudo igualzinho nessa outra ocasião aqui, e não vai ser a mesma coisa. Porque nesta outra ocasião, o Espírito já foi em frente. Já vai ser outro sopro que ele vai dar. No reino de Deus não existe máquina de xerox e nem scanner. Não existe. Se tem uma coisa que não há no reino de Deus, é scanner e máquina de xerox. O reino de Deus, ele faz o tempo todo coisas novas. O sopro é sempre novo. O vinho é sempre novo. As águas são sempre novas. Uma fonte de água. Nunca tem água repetida fluindo ali. Amém, queridos? Quando nós falamos dos planos de Deus, nós precisamos entender que é de Deus que tudo se trata.
quando a gente fala de evangelizar, você e eu precisamos entender uma coisa. Nós não evangelizamos, em primeiro lugar, por causa de pessoas. Nós evangelizamos porque a gente quer ver Deus por todos os lugares. Nas vidas de todas as pessoas. Como já havia sido profetizado no Antigo Testamento, Oséias, Abacuque, porque o mundo se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A gente tem que mudar a nossa visão sobre o propósito do evangelismo. Porque a gente pensa que a gente evangeliza para que Deus possa melhorar as vidas das pessoas e todas as pessoas terem uma vida boa, porque Deus está presente abençoando elas. Não é disso que se trata, queridos. Nós evangelizamos para que Deus esteja manifesto em todos os lugares, nas vidas de todas as pessoas, em todos os lares, em todos os bairros, em todos os povos da face da terra. Não tem alegria maior no coração de um filho de Deus, de uma filha de Deus, do que ver a internet tomada pelo conhecimento da glória do Senhor. Não tem alegria maior na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, do que ver as ruas tomadas pelo conhecimento da glória do Senhor. Não tem alegria maior para um filho, para uma filha de Deus, do que ver a sua casa ser tomada pelo conhecimento da glória do Senhor. O evangelismo, ele se trata de Deus. É que os olhos das pessoas sejam voltados para Deus. E não Deus correndo para só dar uma maquiada, uma melhorada nas vidas das pessoas. Como se o homem fosse o centro da questão. Como se tudo tivesse a ver com o ser humano. Somos nós quem nos voltamos para Ele. E a gente precisa queimar por isso nos nossos corações, queridos. Eu quero encerrar então essa palavra ressaltando sobre isso. Propósito supremo. Deus tem o seu propósito. E Ele é supremo. E o que você e eu estamos recebendo é o chamado para que as nossas vidas estejam alinhadas e não desalinhadas com o propósito supremo de Deus. Não tem felicidade fora do propósito supremo de Deus. O reino de Deus se desenvolver, tanto na vida do perdido, do que ainda não faz parte do reino de Deus, que é uma ovelha que ainda não tem pastor, vir a se tornar uma ovelha do rebanho de Deus, vir a ter um bom pastor na sua vida, como aquelas pessoas que já pertencem ao reino de Deus, que já têm uma nova vida com Jesus no seu coração, continuarem se desenvolvendo em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu acho que você está entendendo que essa palavra aqui tem tudo a ver também com a tua vida espiritual e com a minha vida espiritual também. Você e eu não podemos nos acomodar. Você e eu não podemos nos conformar em continuar bebendo sempre da mesma água, sempre da mesma água, sempre do mesmo sopro, máquina de Xerox, scanner. Nós precisamos nos libertar disso. Crescer. Essa palavra de Efésios capítulo 4 sempre queima no meu coração. Porque o propósito de Deus é que não sejamos eternamente Peter Pans, crianças. E nesse sentido, não como crianças sendo algo ruim, negativo, porque o Senhor Jesus disse, vocês têm muito que aprender com as crianças. Temos crianças aqui, né? Vocês têm muito que aprender com as crianças. Mas criança um dia precisa crescer. Existe a fase de criança e existe a fase de adulto. E o que se espera, de maneira saudável, é que um dia a criança deixe de ser criança para ela se tornar adulta. E sendo adulta, madura, sendo cada vez mais produtiva, uma vida cada vez mais sólida, consistente, é isso que Deus espera de todos nós. E eu quero declarar isso para vocês, crianças. Mesmo sendo crianças,
vocês podem ser filhos de Deus maduros espiritualmente, tá? Em nome de Jesus. Vocês viverem Jesus apaixonadamente, fluírem no Espírito Santo e até passar na frente de alguns adultos que estão moscando por aí. Vai para cima. Se joga em Jesus e vivam Ele de todo o coração. Amém? Chega, vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluias. Fecha teus olhos, por favor, querido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Os versos 10 e o 12, a palavra de Deus diz assim: quando vier aquilo que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Porque agora nós vemos como um espelho, de forma obscura, mas um dia veremos face a face. Agora conhecemos de maneira incompleta, mas então conheceremos da mesma forma como somos conhecidos. Nós precisamos parar de tentar colocar o reino de Deus dentro da caixinha das nossas ideias. E nós precisamos fazer o caminho contrário, de nós mergulharmos no conhecimento do próprio Deus. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele se mostrar a você. Deixa Ele moldar e Ele se revelar a você. E nós então descobrirmos e nos aprofundarmos no reino de Deus como Ele de verdade é. Porque se trata de Deus e não de nós. A Ele toda a glória, hoje, na tua vida, na minha vida, para sempre, em nome de Jesus.